Olá! Bom, hoje temos um cavalheiro aqui para nos inspirar. É o Geraldo Rosa da Trindade. Depois eu leio a mini biografia dele. O Geraldo intitulou a história dele de A Grandeza do Ser Humano. Vamos lá. Sempre busquei me espelhar como homem, profissional, marido, pai, enfim, como tudo, em pessoas de bem e de ilibada reputação. E me convenci de que não sou diferente de ninguém, apenas sou mais um. Entretanto, as escolhas de cada um são pessoais, graças a Deus. Parece lógico, mas meu espelho foi meu pai. E embora fosse contra algumas coisas que ele fazia, nunca discordei dele, por respeitar seu jeito de ser e de pensar. Sempre acreditei que espelhar-se em alguém não é ser igual àquela pessoa, mas é repetir e aperfeiçoar os seus melhores conhecimentos, desempenhos e principalmente os seus comportamentos. Assim, tenho sido em relação ao meu espelho, um homem de bem e de ilibada reputação. Aprendi que ler, estudar e desenvolver-se são fundamentais para uma vida saudável. Ser íntegro e honesto não é nenhuma virtude, é uma obrigação inerente ao ser humano. Ser trabalhador, comprometido e gostar daquilo que faz é sempre muito prazeroso. Ser pai e marido sério, comunicador e promotor do crescimento de cada um, proporciona a base da harmonia na família. Todas são grandes lições, mas as maiores que carrego do meu espelho são a humildade e a simplicidade, na certeza de que esses dois ingredientes são a verdadeira tradução da grandeza do ser humano. Não devemos confundir humildade e simplicidade com pobreza e falta de posses. Contava-nos que deixou a escola ainda no 3º ano primário e começou a trabalhar muito cedo para ajudar o meu avô a preparar o casamento da minha tia. Vida difícil e simples, em que poucos tinham condições mínimas de conforto e bem-estar. E com isso, somente pode calçar o primeiro par de sapatos, botinas, gomeiras, aquelas de cano curto com elástico nas laterais, aos 14 anos. Comprou as botinas de segunda mão, usadas, com os seus próprios recursos financeiros, fruto do seu trabalho. Foram usadas no casamento do seu padrinho, e como o número era um pouco menor, certamente não lhe deram muito prazer. Estavam apertando seus pés e, consequentemente, o machucando. É muito viva em minha memória a lembrança de ver meu pai trabalhando muito e em tudo o que era tipo de atividade. Uma pequena venda numa das saídas da cidade, onde dividia as tarefas com minha mãe, pois precisava trabalhar mais
para complementar a renda. Naquela época, eu me lembro de vê-lo, às vezes, chegar muito sujo e preto de carvão. Mas era porque auxiliava na montagem de cargas de carvão em caminhões nas carvoarias da região. Também me lembro dele trabalhar cavando buracos com picareta na extensão do sistema de rede de água da cidade. Em outra época, como lixeiro da prefeitura, com uma carrocinha puxada a cavalo, e por falar em cavalo, me lembro com clareza de outro negócio próprio que ele tocou. Ele e o meu tio exploravam e comercializavam energia. Naquela época, poucas pessoas possuíam fogão a gás. A maioria ainda mantinha em suas residências o bom e fiel fogão a lenha. Entretanto, as pessoas tinham que produzir ou comprar lenha para seus fogões ou fornalhas, como era conhecido por alguns. Eles tinham 2 carroças, puxadas a cavalo, e todos os dias, fazendo sol ou chuva, partiam na madrugadinha para as áreas rurais da região em busca de lenha seca para entregar a seus clientes na cidade. Muitas vezes chegavam tão tarde que não sobrava tempo para entregar a mercadoria naquele dia. Esse negócio durou um bom tempo e dali tirava o nosso sustento. Eu me lembro, mais tarde, daquele jovem senhor trabalhando como ajudante de carpinteiro do meu avô materno e ainda como ajudante na marcenaria do seu cunhado. Entretanto, ele nunca se esqueceu de sua verdadeira profissão e vocação: ser padeiro. Havia trabalhado como padeiro por vários anos, quando solteiro, em algumas cidades e na capital mineira. Certo dia foi tomado de imensa felicidade, quando convidado pela melhor padaria da cidade, onde já havia trabalhado há algum tempo. Essa felicidade tinha uma grande razão: teria a carteira assinada, salário fixo, garantias trabalhistas e previdenciárias, além da garantia de salário família proporcional aos seus 5 filhos, com idades de até 8 anos. Aproximadamente 3 anos depois, a padaria, em uma estratégia comercial, demitiu todos os empregados, para em seguida recontratar alguns, entre eles meu pai, o trabalhador comprometido, que gostava muito daquilo que fazia e fazia bem feito. Ele agradeceu e não aceitou a recontratação, pois tinha decidido que com o recebimento dos seus direitos trabalhistas e um pequeno capital, empreenderia em um negócio próprio. Perdão. À época, um dos meus tios possuía uma pequenina padaria de fundo de quintal, paralisada por motivos de doença. Então, com a cara e a coragem, minúsculo capital e muita vontade de trabalhar, iniciou outra batalha aos 30 e poucos anos. Produzir pouco, quase que artesanalmente, e comercializar na mesma praça do ex-patrão, que já era absoluto e poderoso no mercado. Quantas vezes vi aquele homem com cara de cansado e frustrado,
pois tinha que produzir à noite para tentar vender durante o dia. Em várias ocasiões, o vi subir em carroceria de caminhão de leite com um cesto de pães, bolos e biscoitos para tentar vender em cidades vizinhas, pois na nossa cidade era difícil concorrer com quem já estava no mercado. Ele não desistiu e aos poucos o pequeno negócio foi se encorpando e robustecendo, chegando mais tarde a ser uma padaria de verdade, com um bom número de clientes, empregados e parceiros. Embora tenha deixado de estudar muito cedo, era um homem inteligente e culto, um leitor ferrenho que lia tudo que encontrasse pelo caminho. O tempo passou e mais tarde, à medida que os filhos cresceram, meu pai tomou uma grande decisão: mudar-se para uma cidade maior, onde teria melhores recursos para começar um novo negócio e educar os filhos. Montou mais uma padaria naquela cidade, onde acabou de consolidar a sua família. Era um grande homem, grande guerreiro, de uma simplicidade e humildade ímpares. Era porque Deus o chamou em 2008 para cumprir outra etapa em outro lugar. Para nós, familiares e amigos, que sempre o amaremos como se aqui ele estivesse, partiu precocemente aos 72 anos, como consequência de um cruel AVC hemorrágico. Não posso terminar o capítulo sem contar um fato que traduz os importantes ensinamentos e lições desse homem de bem. Sempre foi muito bem relacionado, mas quando jovem, em sua cidade natal, ele e um dos seus irmãos eram excelentes jogadores de futebol, o que lhes proporcionava um bom relacionamento, o que é muito comum em pequenas cidades do interior das Gerais. Certo dia, naquele seu trabalho de lixeiro da prefeitura, com a carrocinha puxada a cavalo, encontrou com um amigo da adolescência que morava em Belo Horizonte e era estudante de odontologia. O amigo e futuro doutor, quando o viu fazendo aquele trabalho, surpreendeu-se e o questionou: "Mas você, fulano, trabalhando como lixeiro?" No que ele respondeu prontamente: "Fulano, esse é apenas mais um trabalho e é tão digno quanto ser doutor. Tenho mulher e filhos e é desse trabalho que tiro o sustento da minha família com honestidade." Nunca me esquecerei desse relato, que me foi contado ainda quando criança. Não há nada que demonstre tanta simplicidade e humildade quanto uma resposta como essa. Saudades e amor eternos. Isso me inspira a me levantar todos os dias e tocar a vida com muita vontade e motivação, pois alguém me ensinou que vale muito a pena lutar para conquistar os seus anseios. Isso mesmo, seu Geraldo, muito bem. A sua história, a história do seu pai é muito linda. E a sua conclusão aqui, linda e certíssima. É isso mesmo, não é, gente? Ter perseverança, saber que se a gente
lutar com firmeza, com dedicação, sempre pensando positivamente, enfrentando tudo que vier pela frente com galhardia, valentia, a gente consegue. Bom, vou ler para vocês então a mini biografia do senhor Geraldo. Geraldo Rosa da Trindade atua há mais de 36 anos como colaborador nos sistemas OCB, ou seja, Organização das Cooperativas do Brasil, e Unimed, e também como professor e consultor, em especial nas áreas de educação e formação cooperativista, organização do quadro social, formação e desenvolvimento de lideranças cooperativistas, governança cooperativa, entre outras. Dos trabalhos desenvolvidos ao longo da carreira, destacam-se os livros 30 anos de educação no sistema Unimed, entre parênteses, Unimed do Brasil, e Singulares Prestadoras, 15 anos de um modelo de gestão, entre parênteses, Unimed Santa Catarina. Muito bem, senhor Geraldo. O Instagram do senhor Geraldo é @Geraldo Rosa da Trindade. Tudo junto, sem nada no meio para atrapalhar. Um prazer enorme conhecer o senhor, seu Geraldo. Muito bom, né? Conhecer pessoas assim. Palmas para o seu Geraldo. Bom, assim foi mais uma história inspiradora. E voltamos no próximo vídeo para mais outras histórias, tá bem? Espero que você esteja gostando. Se isso for verdade, deixa seu like para demonstrar que você está gostando, que você gostou da história e do exemplo do pai do senhor Geraldo. E compartilha o vídeo, deixa seu comentário, conta para as pessoas do nosso canal. Ai, tudo isso que eu peço sempre, tá bom? A gente tem que falar toda vez, porque às vezes tem pessoas novas, né, que estão chegando, ou então você mesmo que está aqui e esquece, né? Ouve a história e pronto, vai embora. Esquece de deixar seu like, pelo menos, né? Tá bom? Muito obrigada, tá bom? Para todo mundo que acompanha aqui o canal. Eu fico muito feliz, tá? Tchauzinho, então.